Então, agora a gente chegou aqui no capítulo onde a gente terminou a nossa leitura, e era o capítulo que eu falei que o Nietzsche ele vai explicar o porquê o declínio, né? Por que o declínio do Zaratustra e por que o declínio do equilibrista. Aí aqui, esse capítulo, no próximo, dando um pequeno spoilerzinho, o equilibrista vai cair da corda, né? E o porquê o equilibrista cai da corda, ele está justificado, né, nesse capítulo anterior, que é onde ele vai refletir sobre as virtudes e sobre o que é a moral, a consciência, o espírito do super-homem, né? De quem quer alcançar a busca por criar o super-homem. E antes da gente entrar no capítulo aqui por si dito, queria fazer uma consideração que é a relação do Nietzsche com o cristianismo, né? Porque eu percebi agora que tem como esse curso ficar melhor ainda, mas aí para isso eu vou precisar da ajuda de um teólogo que domine bastante o Velho e o Novo Testamento, né? Porque o Nietzsche, ele era filho de um pastor e ele cresceu ouvindo as pregações, né? E ultimamente eu tenho gostado de ouvir sermões. Eu acompanho alguns padres intelectuais no YouTube e de vez em quando eu ouço alguns sermões porque eu gosto de refletir filosoficamente sobre eles, né? E aí eu percebi que o Nietzsche, na escrita aqui do Zaratustra, ele brinca muito com a linguagem de um sermão. E muitas vezes ele faz um jogo de linguagem que é o jeito que ele está falando, o conteúdo é do Zaratustra, né? O conteúdo é da filosofia do Nietzsche. Mas a forma como ele está falando está fazendo relação com algum sermão que ele é famoso. Então, daria para fazer um curso que ele ficaria mais profundo ainda, que é, a gente poderia chamar ele de o Evangelho segundo Zaratustra, né? Que são pedaços dos discursos do Zaratustra, que a gente vai entrar assim que terminar o prólogo, que eles convergem, né? Ou divergem de um sermão da Bíblia. E porque o Nietzsche ele era um conhecedor assim, né? Porque ele conviveu, ele cresceu nesse ambiente e como eu mencionei, o pai dele era pastor, né? Então ele brinca com isso aqui no texto também e isso é bem interessante. Então seria legal fazer uma comparação, né? E buscar através da forma como ele está escrevendo a qual sermão ele está fazendo uma referência, né? Porque às vezes ele vai estar se aproximando das ideias do sermão ou se afastando, e a gente poderia analisar isso. Eu acho que seria legal. Mas, enfim, é só uma, uma especulação aqui, uma consideração para o futuro. Aí agora, antes da gente entrar no texto aqui, bom, quem já estudou um pouco do Nietzsche sabe que ele foi alguém que disputou filosoficamente ideias contra o cristianismo, né? Então ele tem três aforismos famosos dele que marcam bem isso, que a gente também pode fazer uma aula mais para frente só sobre esse tema, que tem a ver com esse capítulo aqui que a gente vai ler agora também, né? Então, uma frase famosa, um aforismo famoso do Nietzsche é que o platonismo é o cristianismo é o platonismo para as massas, o único cristão que existe morreu na cruz, e que o cristianismo, na verdade, se chama, esse que seria o platonismo para as massas, é o que ele chama de paulinismo, né? Que é a igreja de Paulo, que é o dos apóstolos, é quem ficou com a parte mais, vamos colocar assim, mais relevante, que tem mais coisa escrita em relação à doutrina filosófica, moral e ética do que significa ser um cristão, né? Então, essas três frases, mais o Zaratustra e mais esses sermões que ele faz referência, juntar tudo isso daria uma análise bem interessante também.
Aí vamos aqui agora para o texto. Então o Zaratustra, ele continuando, né, recapitulando, ele se iluminou, aí ele quis compartilhar o mel dele, e aí ele desceu para a cidade para pregar o super-homem, né, o além do homem. Então ele precisa, ele sente que ele tem que ensinar para o povo a verdade, e a verdade é que nós estamos aqui para construir o super-homem. E o que que seria, né? Porque está muito conceitual, está muito abstrato, né? O que seria na prática construir o super-homem? Aí, na prática, isso vai ter uma palavra que é como termina o, o primeiro capítulo, né? Que é assim começou o declínio de Zaratustra. Então, eu lembro que na primeira aula eu falei que isso era importante, que a gente ia chegar aqui e a gente ia ter um capítulo só para entender o que é o declínio. Então, em resumo, buscar o super-homem é declinar-se. E o que que é declinar-se na prática? E quando você se declina, você constrói a ponte em direção ao além do homem, em direção ao super-homem. É o que a gente vai ver aqui agora no texto. Então, em resumo, né, o declínio você pode entender como virtude também. É quando você compra a ideia de virtude, quando você busca ser uma pessoa virtuosa, quando você busca viver em relação a alguma virtude, isso para o Nietzsche significa declinar-se. Então, quando o Zaratustra está iluminado e agora ele quer ensinar o super-homem para o povo, ele está declinando. Então, assim começou o declínio de Zaratustra. Então, agora o Zaratustra ele vai viver a verdade dele, a virtude dele, que é o quê? É transferir a sabedoria, o mel dele, para o povo, né? Então, ele vira um pastor, ele vira um pregador. E ele vai até a cidade para poder pregar o super-homem. Só que lá na cidade, como a gente viu no capítulo anterior, na aula anterior, o povo não entende muito bem o que ele está falando e também não dá bola porque eles estão ali para presenciar o espetáculo do equilibrista, né? Então, o Nietzsche faz essa brincadeira aqui, né? Que é muitas vezes um pastor ou um pregador, ele é um intrometido, né? Ele é um, um xereta, porque ele vai ali se intrometer no meio do que já está rolando, que seria as coisas naturais do dia a dia, né? Então, a alienação, a vida nas sombras, você está preso na caverna, né? Então, o pregador, ele quer despertar as pessoas para a verdade, para a fé. Ele quer, compartilhando a sua sabedoria, ele quer fazer ampliar o horizonte de perspectiva das pessoas para que elas possam ser pessoas melhores, pessoas mais virtuosas, pessoas que vivem a verdade, né? Então, tudo isso é uma ironia, né, que o Nietzsche está fazendo aqui, por isso que o Zaratustra é um pregador, né? E como a gente também viu na outra aula, ele quer redimir o Zaratustra, o profeta, um dos primeiros messias da história, que para ele é onde começa ali a corrupção do intelecto humano, porque o Zaratustra, criador do zoroastrismo, que vai ser a religião predominante na Pérsia, ele é meio que quem estipula as primeiras definições do que é ser bom e ruim, o que é ser bom e mal, o que é o bem e o que é o mal. Então ali começa a vitória dos fracos, né? Porque agora os fracos que não conseguem se afirmar através da autodeterminação, eles vão se acoplar, eles vão se agarrar a esses conceitos de ruindade e em oposição a eles, eles são bons, eles são verdadeiros. E ali começa a corrupção do intelecto e do ser humano na visão do Nietzsche, né? E a gente vai ver isso com mais profundidade mais para frente também, mas só para trazer esse panorama aqui, porque ele é importante para a gente entender esse capítulo agora, porque é o capítulo que ele explica o porquê que o Zaratustra declinou logo no começo e agora ele sente que ele tem essa obrigação de ensinar o além do homem para as pessoas, né? Construir a ponte.
Então, vamos agora para o texto. Mas Zaratustra olhou para o povo e se admirou. Então falou assim: o homem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Então ele já começa aqui com uma das imagens, uns símbolos mais importantes da filosofia dele, né? Que é o homem é uma corda. Então, o homem que a gente conhece hoje, o Homo sapiens, o que a gente é hoje, ele é essa corda, onde o equilibrista, que representa o espírito da humanidade, né? O porquê que a humanidade existe, está atravessando essa corda, e é uma corda bamba, então é uma corda que você precisa se equilibrar. Você precisa se equilibrar nessa corda, porque você não pode nem ir muito para a esquerda, nem ir muito para a direita, senão você cai. E esse equilíbrio, esse caminho do meio, esse meio termo, tem a ver com a noção de virtude, né? Que é você alcançar em todas as religiões, em todas as matrizes de sabedoria, hindu, chinesa, é, budista, qualquer coisa assim, você vai ter sempre esse conceito do equilíbrio, né? Do caminho do meio, e você vai ter isso muito forte também no Aristóteles, né? Quem vai descrever essas categorias de forma lógica, intelectual, filosoficamente, né? Ele vai explicar o que seria uma virtude na prática, né? Então, o homem essa corda, né? Então, a gente é o melhor que deu para conseguir desses dois extremos que não são a virtude, né? Então a gente está sempre balançando, indo de um lado para o outro, e aos trancos e barrancos a gente chegou até aqui onde a gente está hoje. Então onde a gente está hoje é o que? É a corda, atada entre o animal, que é a nossa natureza de mamífero, né? A nossa condição de primata, e o super-homem, que é esse futuro que nunca vai ser atingido porque ele representa a constante evolução permanente da espécie. Então, daqui 1.000 anos vai ter um outro novo sapiens, daqui 2.000 anos vai ter um outro sapiens, daqui 20.000 anos vai ter um outro sapiens, e a tendência é que ele sempre seja mais adaptado e mais evoluído em relação à versão anterior. Então, o homem é uma corda atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. Aí o abismo é o quê? É o exílio metafísico, né? O abismo é o silêncio do cosmos perante o sofrimento humano. É o silêncio do universo perante os desejos nossos de querer entender o que está acontecendo aqui, por que a gente veio parar aqui, o que é esse mundo aqui que a gente vive. Então, o abismo também é um símbolo que o Nietzsche vai explorar bastante na filosofia dele. Então ele é isso, o homem é essa corda, né? E o equilibrista, ele é o espírito do homem que está sempre evoluindo com o tempo. Então ele representa o espírito do tempo que caminha em direção à vontade do espírito absoluto, que tem a ver com o conceito do Schopenhauer e do Hegel, né? Então aqui ele condensa tudo isso num símbolo só. Aí um perigoso para lá, um perigoso a caminho, um perigoso olhar para trás, um perigoso estremecer e se deter. Então é um perigoso para lá. Por quê? Porque enquanto a gente está atravessando essa corda, a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai conseguir fazer essa travessia. Que, por exemplo, a nossa espécie não vai ser extinta do planeta e que, sei lá, daqui a alguns milhares de anos não tenha mais vida inteligente como a nossa, mas só os animais sobrevivam, por exemplo, né? É um perigoso a caminho. Então, é um perigoso. É, é um caminho difícil, né? A gente está o tempo todo lutando contra os nossos impulsos animais para a gente poder ser humanos melhores. E quando a gente se torna uma civilização mais avançada, mais virtuosa, a gente está a caminho do super-homem, né? Um perigoso olhar para trás. Então, nós estamos o tempo todo buscando resposta no passado para entender o nosso presente hoje, né? E muitas vezes a gente assume o nosso presente com coisas que passaram que a gente não consegue provar se foi aquilo mesmo, né?
são conceitos, né? Então, às vezes a gente se perde, né, nessa busca por resposta no presente hoje e fica agarrado ao passado como se o passado, porque o tempo já passou ali, ele é mais verdadeiro do que o presente que a gente tem hoje. E isso é perigoso. Por quê? Porque quando você fica agarrado ao passado, você não consegue olhar para o futuro como alguém que cria valores, como alguém que consegue captar o que está a caminho, né? Quais são as tendências, o que tem de oportunidade para a gente transformar hoje com o que a gente tem aqui agora, né? Não com o que a gente gostaria que fosse, nem com o que a gente interpreta do que passou. Então, esse é um perigoso olhar para trás. E isso vai resultar num perigoso estremecer e se deter, que é por causa dessa travessia que ela é difícil, às vezes a gente estremece e se detém, que é quando a gente diz que a roda está girando para trás, né? Que é o retrocesso, né? A gente está novamente repetindo coisas que já aconteceram no passado, que já tem história sobre isso, já tem documentação sobre isso, já tem alegorias, histórias que supostamente deveriam ensinar pra gente qual lição esse acontecimento trouxe, mas isso não é o suficiente ter tudo isso, porque a gente acaba repetindo essas coisas de novo. E a gente, quando a gente repete um erro que supostamente não deveria acontecer de novo porque já passou, a gente se estremece e se detém, né? Então, grande no homem é ser ele uma ponte e não um objetivo. Aí aqui é legal, porque o Zaratustra, ele usa um conceito que é um dos conceitos mais fortes do catolicismo, que é a questão do pontífice, né? Então, um bom, vamos colocar assim, um católico virtuoso, ele almeja ser pontífice, porque ele vai ser uma ponte de fé, uma ponte de esperança, uma ponte de caridade, que são as virtudes teologais, ele vai ser uma ponte em relação à natureza de Cristo, né? A natureza de Deus, a verdade. Então ele vai ser essa ponte para que a gente consiga se desprender da nossa animalidade, elevar a nossa alma, elevar o nosso espírito em direção à vontade divina, que é que nós sejamos humanos melhores, né? Então, ao mesmo tempo que o Nietzsche ele faz uma crítica, né, ao cristianismo, ele também se apropria de muitos conceitos e ele coloca isso na boca do Zaratustra. E aqui rola uma intersecção interessante, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é crítico e ele vai condenar quem segue esse tipo de doutrina de uma forma dogmática, de uma forma ortodoxa, ao mesmo tempo que ele vai ser muito contundente nas críticas em relação a essa perspectiva, ele também entende que ali tem conceitos valiosos que vale a pena reproduzir na boca do Zaratustra para poder afirmar a filosofia do super-homem. Então aqui ele fala, grande no homem é ser ele uma ponte, não um objetivo. Então grande no homem é ser ele essa força de adaptação, essa força de criação que faz com que a humanidade avance em direção ao super-homem e não que considere que nós somos o próprio objetivo do universo, né? Tipo, o universo foi feito, o mundo foi feito para que os homens que nós que existimos hoje exista, né? Então tem muita gente que enxerga a realidade assim, de uma forma é, presa no presente, que é o mundo está aqui para nós, né? E na verdade a gente é só uma passagem do que o mundo de verdade representa. Aí, o que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. Aí agora começa, né? O que em relação ao que eu falei na introdução da aula, né? Então ele é uma passagem, ele é uma ponte e um declínio. Então ele é um declínio, por quê? Porque ele sabe que ele é uma passagem, então ele não vai ficar preso a ele ser ele mesmo, então ele não fica considerando que eu tô aqui porque Deus tem um propósito para minha pessoa, né? É a síndrome de protagonista, né? O síndrome de que você é a última bolacha do pacote, né? Que o universo gira aqui para sua existência. Então, quando você se desgarra dessa visão, você começa a declinar.
né? Porque agora você está se tornando uma pessoa virtuosa que entende que você é só uma passagem entre o animal em direção ao super-homem. Então, aí ele começa, né, o sermão dele aqui. Amo aqueles que sabem viver a não ser como quem declina, pois são os que passam. Então, ele ama os que sabem viver em relação às virtudes, a relação a quem declina, pois são eles os que passam. Então, são eles os que levam a humanidade até o outro lado da passagem. Então, eles andam, eles criam a ponte, né? Amo os grandes desprezadores, porque são os grandes reverenciadores, e flechas de anseio para outra margem. Então eu amo os que desprezam a condição humana, porque na verdade só desprezando o máximo que pode, você entende quais são as coisas boas que tem aqui, né? Então isso, por exemplo, é uma dialética que tem na filosofia cristã, que é por você rejeitar esse mundo, por você rejeitar a verdade daqui, o Deus desse mundo, né? Você aprende a reverenciar as coisas boas, você entende, você consegue limpar o joio do trigo e o trigo ele acaba sendo a reverência, né? Você entende o que, que vale a pena aqui, né? O que, que é perda de tempo, o que, que é vaidade, o que, que é supérfluo. Então você despreza e desprezando você aprende a reverenciar e ao fazer isso você vira uma flecha de anseio pela outra margem. Então agora você entende que o que vale a pena fazer aqui é ser uma ponte em direção ao super-homem. Amo aqueles que não buscam primeiramente atrás das estrelas uma razão para declinarem e serem sacrificados, mas que se sacrificam à terra para que um dia a terra venha a ser do super-homem. Então, a virtude de alguém que é um pontífice do Ubermensch, e não um pontífice de Cristo, por exemplo, é que o pontífice do Ubermensch ele não vai ficar buscando justificativas metafísicas ou então interpretando o que seria a palavra verdadeira de um livro escrito por homens para buscar uma justificativa do que é o certo e o errado para fazer aqui. Ele vai buscar essas justificativas aqui na própria existência. E fazendo isso, ele vai declinar e vai se sacrificar, né? A virtude do sacrifício. Mas eles se sacrificam à terra para que a terra venha a ser do super-homem, né? Então eles não se sacrificam à terra buscando uma recompensa na eternidade, eles não se sacrificam pela terra em busca de uma barganha para você poder ir para o céu. Não, eles não querem esse tipo de justificativa. Eles querem apenas que a terra seja preparada da melhor maneira possível para o super-homem. Amo aquele que vive para vir a conhecer, e que quer conhecer para que um dia viva o super-homem. E assim quer o seu declínio. Então ele repete e explica isso que eu acabei de falar, né? Ele quer conhecer, e conhecendo ele entende que o homem é uma corda atada entre o animal e o super-homem, e ele vai fazer o que precisa ser feito para que o equilibrista não caia. E ao fazer isso, ele declina, porque ele vai buscar a virtude, que é justamente você é, conseguir se equilibrar nesse pêndulo, né? Então, você deixa de viver em relação à vida aqui e fica a ênfase da sua vida é o equilibrista, né? É você tudo vai girar em volta desse símbolo, que é como manter o equilíbrio na corda bamba. Porque algumas pessoas elas vivem e não tem esse símbolo como um centro simbólico, um centro, um guia moral, um norte, uma bússola para a existência. E são as pessoas que vivem de acordo com os seus impulsos, os seus desejos, as suas vontades. E quando você vive em relação aos seus impulsos, você não vai ser uma pessoa equilibrista, né? Você vai pendular para algum lado, né? Do que, por exemplo, nas categorias aristotélicas, seria o oposto da virtude. Então, por exemplo, a virtude da coragem, né? A temperança. Você pode ser um covarde, um medroso, ou você pode ser um
sem noção, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa inescrupulosa. Então, muitas pessoas vão imprimir na realidade um desses dois lados do pêndulo. E a coragem é justamente você não ser nenhum nem outro, e aí, portanto, você está ali buscando a virtude, o equilíbrio, o ponto médio e assim em diante. Amo aquele que não guarda uma gota de espírito para si, mas que quer ser inteiramente o espírito de sua virtude. Assim anda ele como o espírito sobre a ponte. É o que eu acabei de falar aqui, né? É alguém que, ao invés de se deixar levar pelos seus instintos, né, pelos seus desejos naturais, espontâneos, ela reprime isso em nome de uma ideia, a ideia de viver em busca de uma virtude. E aí, quando você vive em função dessa ideia de virtude, você agora está se distanciando da sua condição humana e está vivendo em relação ao que o seu espírito considera como certo, né? Então é a luta entre o corpo e a alma, né? Então quando você nutre a alma, você vive em função de uma ideia e isso te dá repertório para você manejar, inibir, controlar melhor os seus impulsos. Então, quando você faz isso, você vive em relação ao seu espírito e não sobre o corpo. E assim anda ele como um espírito sobre a ponte. Então, para atravessar a corda, você tem que viver em função do espírito. E aqui ele está fazendo uma intersecção direta com a filosofia cristã. Então, tipo, não tem oposição em relação aqui ao como fazer isso, né? Então, como ir até Cristo através das virtudes teologais, como ir até o super-homem, viver inteiramente de sua virtude, em função do espírito. E assim passa sobre a ponte. Aí continua, né? Amo aquele que faz de sua virtude seu pendor e sua fatalidade. Assim quer ele, por causa de sua virtude, ainda viver e não mais viver. Então, vou ler de novo para a gente ver, com todas essas explicações, para não ficar repetitivo, mas aqui ele enfatiza isso de novo, né? Então, ó, amo aquele que faz de sua virtude o seu pendor e sua fatalidade. Vai distanciar do homem, do mundano, do corpóreo, para buscar as ideias virtuosas, o espírito, a filosofia, a sabedoria. Assim quer ele, por causa de sua virtude. Então, ele quer isso, é um desejo interno, né? Você quer viver isso, não é que seja obrigado a viver desse jeito. Você não está justificando, falando, não, Deus me trouxe aqui para viver desse jeito. Não, ele está falando assim, eu quero ser. Isso que o Aristóteles está falando de virtude, isso que o budista está falando de caminho do meio, isso que a religião tal está falando que é virtuoso, eu não estou fazendo isso porque é uma obrigação metafísica. Estou fazendo isso porque eu quero, eu acredito nisso. Essa é a diferença da virtude do super-homem. Então, ele faz isso do seu pendor e sua fatalidade. Assim quer ele, por causa de sua virtude. Ainda viver e não mais viver. Então, ainda viver como quem é uma ponte e não mais viver como alguém que agora entende que ali o povo é perda de tempo, né? Eles vão ficar ali vendo um espetáculo atrás do outro e não vão construir nada, não vão criar nada, não vão sair desse dessa ratoeira, né? Dessa corrida dos ratos. Então, eles vão ficar presos nisso. Então, isso é o não mais viver. Amo aquele que não quer ter virtudes demais. Aí aqui ele dá uma filosofada legal aqui, que é amo aquele que é o tipo. Porque, do ponto de vista do conceito de virtude, mais a questão de, por exemplo, aprimoramento, né? Você buscar cada dia ser melhor. Então você pode cair numa inferência lógica que é assim: quanto mais virtuoso eu for, melhor. Quanto mais virtudes eu tiver, melhor. E aí, por exemplo, você pode ir lá no Google e colocar assim: o que são as virtudes? E aí tem uma lista lá gigantesca e você começa a viver em função de querer atingir os critérios necessários para você ser considerado uma pessoa virtuosa. E nessa busca performática, de você querer ser uma pessoa virtuosa sem viver a virtude de fato,
você acaba virando um personagem, que é o personagem ali decadente da civilização da época que o Nietzsche está escrevendo esse livro, que são um monte que a gente vê isso até hoje, que são um monte de pessoas religiosas que têm o discurso de virtude na ponta da língua, mas que na prática a gente sabe que a vida dela não tem nada a ver com o que ela fala, né? Então, aqui ele coloca um ponto interessante, né? Que é, eu amo aquele que quer ter uma virtude só, né? Então, ó, amo aquele que não quer ter virtude demais. Uma virtude é mais virtude que duas. Então, quando você consegue viver uma virtude somente e ali você consegue manter por muito tempo esse equilíbrio, né? Você não fica oscilando com grandes amplitudes nesse pêndulo, né? Então, ali tem uma pessoa virtuosa de fato. Por quê? Porque ela não está preocupada em marcar X na lista toda de todas as virtudes possíveis que dá para ter. Não, ela quer ser o exemplo daquela virtude específica. E quando uma pessoa decide ser o exemplo de uma virtude apenas, aí vai ser difícil você encontrar alguém à altura de exemplo em relação àquela virtude, porque aquilo vai ser um norte, né? Vai ser basicamente vai ser o porquê, o conceito existencial daquela pessoa. Então, uma virtude é mais virtude que duas, pois significa mais laços em que uma fatalidade pende. Então, quando você se agarra unicamente a uma única virtude, você colocou tanto da sua vontade, do seu desejo, da sua verdade, você se amarrou tanto nesse conceito que ali tem mais laços do que alguém que quer dar um laço ali, eu falo, eu sou um pouco dessa virtude, dar um outro laço ali, eu sou um pouco dessa. Não, todos os laços estão em relação a um único conceito. Então ali a fatalidade pende bastante. Por quê? Porque não importa o que a realidade objetiva mostre, você vai estar sempre fazendo o filtro da sua virtude em relação ao que a realidade está mostrando. Então ali você já está praticamente condenado a uma fatalidade de choque de realidade entre o que você gostaria que ela fosse, porque são suas crenças, e o que ela é de fato. Amo aquele que se envergonha. Aí aqui para mim é uma das frases mais geniais até agora, né? Tipo, para mim se eu pudesse pegar só um parágrafo, uma estrofe de tudo que ele escreveu até agora, né? É isso aqui, ó. Amo aquele que se envergonha. Não, calma aí que eu pulei aqui, ó. Amo aquele cuja alma esbanja a si mesmo, que não quer gratidão e não devolve, pois ele sempre doa e não quer se guardar. Então aqui é uma pessoa virtuosa do modo mais é, bruto que dá para ser, né? Que é assim, ela vai viver a virtude dela porque aquilo é ela, né? Então ela não está performando isso porque ela quer ser percebida desse jeito, e ao ser percebida como virtuosa, ela agora vai ter relações de troca a partir dessa impressão que ela criou sobre ela mesma, né? Aí agora a frase mais genial de todas. Amo aquele que se envergonha quando o dado cai ao seu favor, e que então pergunta: sou um jogador desleal, pois ele quer perecer. E eu não vou interpretar isso aqui agora, eu vou deixar para vocês, porque eu também quero deixar uma aula só para essa parte aqui, porque, tipo assim, dá para resumir tudo que a gente leu até agora nisso. Amo aquele que lança à frente dos seus atos palavras de ouro e faz sempre mais do que promete, pois ele quer o seu declínio. Então, quem faz mais do que promete, quem está se doando, quem está sendo brasa e carvão, que nem ele falou no capítulo anterior, é quem quer perecer, né? É quem quer se doar em nome de uma verdade e não viver a vida como um animal. Ele quer perecer, então ele quer fazer com que o homem seja uma ponte e não um objetivo. Ele quer buscar o outro lado. Amo aquele que lança à frente dos seus atos. Ah, não, aqui já foi. Amo aquele que justifica os vindouros e redime os passados, pois quer perecer devido aos presentes. Então, amo aquele que justifica que o futuro vai ser melhor, justifica os vindouros, que no futuro tem esperança, que no futuro ele vai voltar aqui para redimir e trazer a justiça para todo mundo que sofreu pelas mãos do diabo nesse mundo. E com isso ele redime os passados, redime o sofrimento passado de quem não pôde ter justiça
e viver uma vida digna. E ele faz isso porque ele quer perecer aqui agora. Ele não quer perecer amanhã, ele não quer perecer daqui 5 anos. Ele faz isso porque ele quer que isso seja concretizado aqui agora. A justiça seja feita agora. A promessa se cumpra agora. Amo aquele que açoita seu Deus porque ama seu Deus, pois tem de perecer a ira do seu Deus. Então ele ama aquele que se confronta com a ideia de divino, né? E não aceita de forma passiva o que seriam as palavras de Deus para a sua existência. Então, quando ele se confronta com Deus, ele faz isso porque ele ama. Então, quem não ama Deus não vai falar, meu, nem ligo para isso, sai com essa conversa para lá, nem enche no saco. Agora, se você se confronta com o conceito de Deus, quer dizer que você ama ele. Isso pode ser através de admiração ou de raiva, né? Mas quer dizer que você tem, pode ser um ódio, que é a outra face da moeda do amor. Mas quer dizer que você está ligado emocionalmente com o conceito. E quando você se liga emocionalmente, você sabe que você tem que perecer a ira do seu Deus. Por quê? Porque você vai se confrontar com ele e vai perder sempre, né? Então você perece diante da ira dele. A ira dele é você ir para uma batalha perdida, sabendo que vai perder, e vai lá para perecer a ira do Deus. A ira é justamente você ter tentado fazer isso. Amo aquele cuja alma é profunda também no ferimento, e que pode perecer de uma pequena vivência. Assim passa de bom grado sobre a ponte. Então a alma que é profunda também no ferimento, ou seja, é alguém que não se deixa abater apesar das coisas ruins que acontecem. Então é uma pessoa que ela não fica tentando desmerecer o próprio sofrimento, falando, tipo, por exemplo, com a história de Jó, né, que é um teste, ou então alguém que fez tudo certo e mesmo assim as coisas dão errado para ela, e ela fala, não, isso tem um propósito, Deus tem alguma coisa melhor sendo preparada para mim. Então, isso é o contrário aqui, né? Aqui ele fala o contrário, ele fala, eu amo quem no ferimento perece, então você sofre por causa das suas coisas que você não conseguiu conquistar. E pode ser uma coisa pequena, tipo, por exemplo, sei lá, alguém que você queria conversar e não conseguiu. Então, isso faz você sofrer por uma pequena vivência e você vive esse sentimento profundamente, né? Você não tenta acelerar o seu processo de luto para que você possa buscar a felicidade mais depressa. Não. Você, tudo que te machuca, você vivencia isso. Então, isso significa que você tem uma alma profunda. E quando você tem uma alma profunda, você passa de bom grado sobre a ponte. Por quê? Porque a virtude de quem busca o super-homem não é ficar justificando com razões atrás das estrelas, como ele menciona no começo, não é ficar buscando essas justificativas porque está acontecendo aqui agora. É alguém que fala, meu, se eu estou sofrendo é porque eu estou sofrendo, e eu preciso entender isso, eu preciso viver isso, eu preciso aprender com esse sofrimento para eu ficar mais forte. Então, quando você não tenta fugir do sofrimento, você passa de bom grado sobre a ponte. E você também vai em direção ao super-homem. O super-homem, ele não fica justificando com coisas além daqui o sofrimento dele. Ele fala, eu tô sofrendo aqui por causa disso e isso é o que é. E eu preciso enfrentar isso, né? Então não tem justificativa metafísica. É aqui e agora. Como aquele cuja alma transborda de cheia, de modo que se esquece a si próprio e todas as coisas que estão nele. Assim todas as coisas se tornam o seu declínio. Então você tá tão agarrado, né, com essas suas ideias de o que é o certo, o que é a verdade, o que é a virtude, que todas essas coisas se tornam seu declínio. Você vive em função das ideias e não em função da realidade. Você está declinando e passando de bom grado sobre a ponte. Amo aquele de espírito livre e coração livre. Assim, sua cabeça não passa de entranhas do seu coração, mas seu coração impele ao declínio.
Então, o espírito livre, que não precisa dessas muletas metafísicas para poder se apoiar na existência, o coração dele é livre, o espírito dele é livre. Então, a sua cabeça, ela vai refletir o que é o seu instinto, o que é a sua vontade, o que é o seu desejo. E isso você assume as virtudes não porque alguém falou que é para ser assim, mas porque você quer que seja assim. E aí você começa a conjurar o seu declínio, né? Você vai viver em função dessa ideia, em função desse modo psíquico de enxergar a vida. Então você vai declinar. Por quê? Porque a sua visão de mundo vai se estreitar em relação a essas ideias e você vai ficar buscando ela o tempo a validação delas o tempo todo na realidade. Amo todos aqueles que são como gotas pesadas, caindo uma a uma da nuvem. Eita, vamos de novo. Pera aí. Tomar um golinho aqui para fechar, vai acabar, hein? Amo todos aqueles que são como gotas pesadas, caindo uma a uma da negra nuvem que paira sobre os homens. Eles anunciam a chegada do raio, e como arautos perecem. Vede, eu sou um arauto do raio, e uma pesada gota da nuvem, mas esse raio se chama o super-homem.